Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Saber, no episódio número 11. Estamos aqui numa casa nova, né? A gente mudou de estúdio, tomara que a qualidade dos episódios melhore. A gente está aqui hoje no estúdio da Creative, uma agência que não só faz podcast, mas faz tudo que é produção digital voltado para educação, ensino. Então, a gente entendeu que tinha muita parceria, muita sinergia, e aí resolveu fazer essa parceria para unir as duas marcas, né? O Pode Saber como um podcast e a Creative para ser o nosso hub de gravação. E hoje o tema ele é diferente do que a gente está acostumado, né? A gente passou aquela fase inicial de tratar os assuntos de maneira ampla, então educação física, nutrição, qualidade de vida, que são temas genéricos que a gente tratava, e vamos começar a afunilar aqui os conteúdos e para esse episódio, né? Eu estou fazendo suspense, mas vocês já viram aí na thumb e no título, vai falar de reprodução humana e fertilização in vitro. E eu trouxe aqui dois convidados, Dr. Marcelo e doutor Marcelo, Marcelo Gondim, Marcelo Cavalcante. Obrigadão por ter vindo aí. Prazer, obrigado pelo convite. O doutor Marcelo Gondim, eu estava falando aqui para ele, ele deu o maior presente da minha vida, né, que foi o obstetra do Theo, que é meu filho, há 9 anos atrás, quando eu ainda estava no colégio. Eu me chamo Marcelo Gondim, eu fiz residência aqui, na verdade, faculdade aqui na Universidade Federal do Ceará, curso de medicina. Depois eu fui para a USP de Ribeirão Preto, onde eu fiz a residência de ginecologia e obstetrícia, residência de reprodução humana, mestrado, doutorado. Voltei para o Ceará há Mestrado e 13 doutorado, anos. tudo em reprodução? Tudo na área da ginecologia, né? Legal. Especificamente, meu mestrado e doutorado foi em endometriose, que é uma das Ah, doenças vamos que, falar um pouco disso. que, que podem levar à infertilidade. Uhum. E aí voltei há 13 anos. Hoje eu sou professor do curso de medicina da Unifor, trabalho junto com o meu sócio Marcelo Cavalcante na clínica Conceptus e também sou médico lá na maternidade escola da Universidade Federal do Ceará. Legal. Marcelo Cavalcante. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, Eu que né, agradeço. André, e parabenizar pelo podcast. E você falou dos temas iniciais, atividade física, estilo de vida, nutrição, e só lembrando que isso tem tudo a ver com a parte de reprodução, Legal. né? Então, você está no mesmo caminho, na mesma linha editorial aí do podcast. Legal. Bom, meu nome é Marcelo Cavalcante, eu sou formado aqui pela Universidade Federal do Ceará. Em 1998, fui para Campinas, na Unicamp, onde fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia. Depois, em 2001, eu fui para Chicago, onde eu fiz um fellowship em imunologia da reprodução, né, fazendo parte da formação em reprodução humana. No segundo semestre de 2001, voltei a Fortaleza e continuei com a pós-graduação, fiz mestrado, doutorado na Universidade Federal do Ceará. Em 2018, eu fui para Orlando, onde fiz o meu pós-doutorado na University of Central Florida e voltei novamente para Fortaleza em 2019, onde atuo com o Marcelo Gondim na Concepts, que é o primeiro centro de reprodução humana aqui do estado do Ceará, que a gente já está atuando na Concepts há 26 anos. E, além da atividade na Concepts, sou professor da Universidade de Fortaleza, no programa de pós-graduação em Ciências Médicas, e professor do Instituto Sapiense, que é a maior pós-graduação em reprodução humana que tem no Brasil. É legal. Pessoal que se interessa aí por essa parte mais médica, a gente, no episódio 5 ou 6, a gente conversou com o professor Igor Eloy, o Tawili, colega lá de vocês das Ciências Médicas, para falar de neurociência. O episódio ficou muito massa. Mas para a gente aqui, pessoal, tem uma missão desafiadora para vocês, que eu queria que vocês resumissem em 1 ou 2 semestres dos módulos de embriologia, em, sei lá, coisa de 10 a 20 minutinhos aí, só para a gente colocar tudo na mesma página quando a gente for aprofundar nos temas. Vocês conseguem fazer isso? Como que se dá o processo de formação de um zigoto? Como que dá a penetração do espermatozoide no óvulo? Por que só um espermatozoide penetra? Me Tá. ajuda com essas. Então vamos lá. O foco da gente, que são casais que têm dificuldade para engravidar, lembrando que é um percentual em torno de 1 a cada 6 casais vão ter dificuldade para engravidar. Tá? Em torno ali de 15 a 20% da população, e é uma taxa que está cada vez maior, de acordo com os últimos dados da Organização Mundial de Saúde. Então, para que uma gravidez ocorra naturalmente, um casal precisa ter relações sexuais,
E durante o período da ovulação, que de uma forma mais simples, seria na metade do ciclo menstrual, entre as duas menstruações de uma mulher, naquela metade, ela acaba o ovário produzindo um folículo, que dentro desse folículo tem um óvulo que vai ser liberado. Esse óvulo, ele é atraído pela trompa, tá? Ele vai para a luz da trompa e ele fica lá esperando o espermatozoide. Isso tudo é mediado aí pelo FSH, né? Existem hormônios que, de uma certa forma, controlam esse processo. O FSH é um dos principais, que ele vai estimular o ovário a produzir esse folículo e liberar o óvulo, Uhum. né? Juntamente com o LH em um determinado momento do ciclo. E nesse período, que a gente chama de período ovulatório, né, o período em que a mulher está ali susceptível a engravidar, caso o casal tenha a relação sexual, os espermatozoides vão ser depositados no fundo da vagina e eles precisam ter quantidade, motilidade e qualidade para fazer essa viagem, tá? São milhões de espermatozoides que uma quantidade muito pequena vai chegar lá na trompa e vai encontrar com o óvulo. Ah, por que que só um espermatozoide penetra? Isso a natureza foi sábia, que ela desenvolveu um mecanismo que na hora que penetra o primeiro, esse óvulo meio que se blinda a um segundo, tá? Eventualmente, lógico, a gente está falando aqui do que é mais comum. Eventualmente existem algumas alterações nesse processo, mas normalmente entra um óvulo e começa a divisão e formar o embrião ainda na trompa. Por isso que às vezes a gente diz, aquela mulher teve uma gravidez que ficou na trompa, porque a gravidez começa na trompa. E depois ela vem, o embriãozinho vem para se implantar na cavidade uterina. Uhum. Tá? Esse processo entre o encontro do espermatozoide e o óvulo na trompa até a cavidade uterina é em torno ali entre 3 e 5 dias para o embrião se implantar. E aí ali é uma longa jornada que vai durar ali seus 9 meses e que a gente pode ir conversando aos poucos, o Gondim pode passar algum detalhe aí. Marcelo, tem alguma coisa para complementar? Não, acho que o Marcelo foi bem didático aí na explicação. É só lembrando que essa passagem aí do embrião, já que ele, como o Marcelo bem falou, se inicia ali o processo, a vida ali dentro da trompa, esse é um dos motivos por quais algumas mulheres que têm algum problema nas trompas desenvolvem aquilo que a gente chama de gravidez ectópica, uma gravidez na trompa. Por quê? Porque a trompa, de um certo modo, ela perde a sua competência de trazer esse embrião para dentro do útero. Então, Uhum. esse é um mecanismo que, às vezes, é o paciente que já tem, no nosso caso, né, quando a gente lida com casais com infertilidade, às vezes a gente se depara com alterações nas trompas, que a gente visualiza em alguns exames, e isso já pode justificar o porquê que essa paciente pode ter um quadro de uma prenhese ectópica, né, uma prenhese na trompa. Deixa eu... Pode falar. Só completar, a gente colocou todo o processo e a gente falou aqui em alguns pontos que foram bem importantes. Primeiro, o ovário, formar um folículo e liberar um óvulo. Uhum. Segundo, a gente comentou em relação ao espermatozoide. E terceiro, da trompa. Então, entendendo um pouco o normal, como o Marcelo falou, eu tenho um problema na trompa. Esse problema na trompa, além de gerar uma dificuldade na gravidez, formar uma gravidez na trompa, se essa trompa estiver totalmente obstruída, vai ser uma dificuldade para engravidar. Então, a gente entendendo esse processo, a gente já falou ali de 3 pilares que vão fazer parte da investigação do casal que está com dificuldade para engravidar. Um ovário que talvez não esteja funcionando bem, que não esteja liberando esse óvulo, ou se libera o óvulo, é um óvulo de baixa qualidade. O espermatozoide, que você precisa ter quantidade, qualidade, motilidade para poder fazer essa viagem e chegar lá na trompa, e uma trompa com um ambiente saudável, que é onde vai ocorrer esse encontro, né? Já que a gente está hoje no Dia dos Namorados, você precisa ter um ambiente legal, né? Que seja acolhedor para que tudo dê certo. Hoje eu não vou abrir o Instagram nem ferrando, senão eu entro no quadro depressivo profundo aí. Aí, pessoal, a gente falou do espermatozoide e do óvulo, né? Que são os gametas, né? Isso. Eu queria entender, antes da gente passar, né, ainda mais focar mais nessa parte embrionária, como que se dá a diferença na formação dos gametas, né, que vocês chamam de gametogênese. Primeiro, por que que o homem produz alguns milhões de espermatozoides e por que que a mulher produz só um ovário, um óvulo, né? Na verdade, o que a gente tem é que não é que a mulher só vai ter um óvulo no mês, ela tem uma quantidade, estima-se que ela tem, todo mês, estariam preparados 1000 folículos. Então, o folículo é a estrutura na qual vai liberar um óvulo. Tá. Tá? Só que só um é escolhido para crescer.
tá? Então a natureza é sábia por quê? Porque a raça humana foi feita para ter um bebê por vez, tá? Então, os gêmeos, os trigêmeos que vêm de forma, às vezes, espontânea, seria um professor meu sempre falava, era uma super expressão da natureza. Na verdade, um útero de uma mulher é feito para gestar um de cada vez, tá? Então a gente sabe que quando você tem gestações múltiplas, você tem uma gestação de risco maior para doenças que aparecem na gravidez, como as síndromes hipertensivas, o diabetes, mas como também um risco maior para você ter partos prematuros, tá certo? Por quê? Porque aquele útero não aguenta uma quantidade muito grande de embriões dentro dele, tá? Por outro lado, esses 1000 folículos que estavam ali já meio que recrutados para ali separados para um ser recrutado, se ele não é recrutado, ele sofre um processo de atresia, que é uma morte programada já. Então, todo mês as mulheres é como se jogassem fora 1000 folículos. Elas têm 1000 folículos durante a. Tudo por mês, tá? Então, assim, só para o público entender o seguinte: a foliculogênese, ou seja, essa reserva ovariana, ela tem o seu máximo quando a mulher ainda está na barriga da sua mãe. Com 20 semanas de gravidez, essas mulheres têm 7 milhões de folículos. Que são os que vão durar aí até uns 40, 40, Não, calma. Tá. Quando nasce, cai para 1 a 2 milhões. E quando a mulher vai menstruar a primeira vez, cai para 400 a 500 mil. E todo mês elas jogam 1000 fora. Então, para a gente entender, a mulher vai ter em torno de 400 a 500 ciclos ovulatórios em sua vida reprodutiva. Isso, e esses 450 mil, eles começam a ser jogados 1000 fora a partir do primeiro ano de vida ou só depois Não, que atinge depois certa que ela, idade? que ela atinge a puberdade, que ela começa a Que é ter lá ciclos ovulatórios. de 12 a 14 anos. Exatamente. Aí todo mês 1000 vai Vamos jogando. embora. Então ela vai ter em torno de 400 a 500 ciclos ovulatórios durante sua vida E por que o reprodutiva. homem não tem esse limite? Porque o homem ele vai produzindo novos espermatozoides. Então a mulher já nasce com sua reserva pré-determinada. É como se ela tivesse uma conta no banco que nasceu com aquele dinheiro. Tá, mas por que evolutivamente teve essa diferença? Alguma Eu não tentativa sei. de ideia? Isso, como o Marcelo falou, a grande diferença é que a mulher ela já recebe a sua herança, né? Ela vai ter que isso. administrar aquilo ali. O ovário dela vai ter que administrar, tá? Esses folículos eles ficam adormecidos. Independente, muita paciente pergunta: se eu não ovular, então, se eu usar um anticoncepcional, que eu não estou ovulando, eu vou economizar os meus folículos, eu vou menstruar, eu vou entrar numa menopausa mais tardia? Não. Independente dela menstruar ou não, esses folículos que são adormecidos, eles têm uma tendência a ir se perdendo ao longo do tempo, né? Eles já estão programados. Alguns vão conseguir ser ovulados, que o Gondim falou, e outros eles estão programados para entrar em um termo que a gente chama em atresia, eles vão sendo eliminados. Eu não lembro, assim, como você perguntou, qual é a justificativa para o homem ter uma produção contínua e da mulher receber toda a sua herança e ela saber ir administrando com o tempo. Eu não lembro de ter uma explicação evolutiva dessa diferença da gametogênese masculina e feminina. O que a gente pode imaginar é que a natureza ela coloca alguns limites para que a pessoa seja um pai, seja uma mãe. Apesar da produção de espermatozoide ser contínua, ao longo da idade do homem, também vai tendo uma piora dessa qualidade. Então, não é que o homem vai ser eternamente fértil. E muita Tá? gente pensava antes que quanto mais a mulher vai ficando idosa ou chegando perto da menopausa, maior a probabilidade do casal que engravida ter um bebê com síndrome de Down, alguma mutação cromossômica. Mas à medida que o homem vai ficando mais velho, essa probabilidade também aumenta, certo? Também. Sendo que no homem a conta chega um pouco mais tarde, Uhum. tá? Mas você tá correto na sua afirmação. Pelo fato dos óvulos, né, dos gametas femininos já estarem presentes desde a vida intrauterina, então a qualidade deles vai ser afetada mais cedo do que a do homem na sua produção. Mas o equipamento, as células que produzem os espermatozoides, elas vão também se danificando e perdendo a sua qualidade de produção ao longo do tempo. Então existe também uma queda da fertilidade masculina com a idade. Uhum. E um dos
certamente vocês têm uma explicação de por que que o óvulo, depois que ele é fecundado, ele se fecha, né? Tem um, é um, é um parêntese aqui, né? Tem um investidor, pensador, sei lá, contemporâneo, que morreu em novembro de 2023, novembro do ano passado, que é o Charlie Mangels. Quase todo episódio eu só falo as mesmas coisas, né? Mas quase todo episódio eu falo dele. Que ele, pra mim, era um gênio, né? E ele falava que o cérebro humano, ele se comporta de forma muito parecida com o óvulo, né? Que, via de regra, quando o óvulo ele é fecundado por um espermatozoide, ele se fecha e não recebe outras informações genéticas, né? E ele fala que o cérebro tem uma característica muito parecida com ideias, com isso, quando a gente é penetrado por ideias, né? Então, quando a gente tem uma ideia muito forte na nossa cabeça, a gente meio que se fecha ao ouvir opiniões contrárias. E ele fala que isso é ele desenvolveu essa habilidade de conseguir não fazer isso, e isso foi o sucesso que ele teve foi devido a isso. E esse podcast ele existe muito em função disso, né? Por isso que eu trago, sei lá, semana passada eu estava falando sobre investimento. Na próxima semana eu vou conversar com um professor de economia lá da USP, que vai vir para uma aula do mestrado que eu estou fazendo. É justamente essa, né? Para munir sempre as pessoas de informações diferentes. Aí eu queria saber, eu lembro de um nome que falava muito. Eu fiz faculdade de medicina também por 3 semestres, e aí eu acabei saindo. Eu lembro que nas aulas de embriologia eu ouvia muito a palavra capacitação espermática, capacitação de alguma coisa. E que era por isso que poucos espermatozoides sobreviviam à jornada de se aproximar do óvulo. O que é isso? Como que isso acontece? Na verdade, você tem milhões de espermatozoides após uma ejaculação, Uhum. e só aqueles que são mais competentes vão conseguir chegar Que ao é o óvulo. lance da qualidade, da moticidade Da que você... motilidade, né? Então você vai Motilidade. ter uma concentração de espermatozoides, você vai ter uma motilidade, você vai ter uma vitalidade, você vai ter uma morfologia deles, que são os parâmetros mais importantes que a gente utiliza até no exame para fazer uma interpretação Para selecionar o daquela melhor questão indivíduo. masculina. Uhum. Então a capacitação, na verdade, nada mais é do que é o processo pelo qual eles vão ter que passar durante essa jornada, durante essa corrida, literalmente, para ver quem vai chegar ao óvulo. E após a entrada de um espermatozoide dentro do óvulo, por que esse óvulo se fecha? Porque nós seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos. Então vão vir 23 de origem materna e 23 de origem paterna, para formar os 23 pares. Então, se o óvulo está carregando a característica a cromossômica materna, vem um espermatozoide com a paterna, entra. Se deixasse entrar mais, nós iríamos gerar seres triploides e não diploides como nós somos, ou seja, com 3 Conjuntos. conjuntos de genes, né, quando na verdade só eram para ter 2. E como é que os gêmeos entram nessa equação aí? Aí os gêmeos, aí você tem que separar. Você pode ter gêmeos idênticos ou não Que idênticos. são os bivitelinos e univitelinos. Univitelinos. Os idênticos são os univitelínicos, ou seja, é um embrião, que esse embrião muitas vezes tem um potencial de divisão tão grande que ele se divide. E aí se separa e gera 2 gêmeos iguais. Ou seja, foi aqueles gêmeos idênticos, eles foram produtos do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Os bivitelínicos são provenientes de o quê? De uma ovulação dupla. Porque espermatozoide você vai ter em grande quantidade, Uhum. mas óvulo, em tese, você só teria um. Então, houve naquele mês, quer seja por uma condição, às vezes, até familiar, a gente sabe que existe uma condiçãozinha familiar para que se tenha gêmeos bivitelínicos, ou seja, aquelas mulheres daquela família parece que ovulam mais do que uma vez no mês, tá? Ou ainda, e que hoje é o mais prevalente, são aquelas pacientes que utilizaram alguma medicação para induzir sua ovulação. Tá? Então, ao invés de ter, via de regra, um óvulo liberado, teve mais de um óvulo liberado, mas em consequência de uma indução de ovulação, ou seja, por ter utilizado medicações para tal. E o termo vitelo, ele é mais associado a bicho, né, pessoal? E por que é bivitelino e univitelino? O ser humano, a mulher, o ser humano, sei lá, tem vitelo? Não. São estruturas embrionárias, né? Aham. Que se você for ver em termos de embriologia do animal e embriologia humana, muitos animais, por isso que são utilizados em pesquisa, ele tem todo um desenvolvimento embrionário semelhante, né? O camundongo, que é muito utilizado, Uhum. os primatas. Então, os termos, muitas vezes, eles, dentro da embriologia, eles estão presentes em qualquer espécie, tá? Então, tem o vitelo, tem as estruturas embrionárias semelhantes ao dos animais também.
Só complementando o do Gondim, a ideia da reprodução assistida ter muitos gêmeos, né, é A gente algo vai falar que, disso. felizmente, tem passado com o Tem tempo, melhorado, né? tem melhorado, né? As técnicas, até pouco tempo atrás, a reprodução assistida nasceu em 1978 com o nascimento da Louise Brown, né? Esse ano a gente vai completar 46 anos do primeiro bebê de profeta, né? Então, naquela época, as técnicas ainda não eram tão bem dominadas. Então, para aumentar as chances de engravidar em um único tratamento, se transferia muitos embriões para paciente num ciclo de fertilização in vitro. Eu vou transferir 3, 4 embriões para ver se essa paciente engravida de pelo menos um. Mas alguns engravidavam de 2, 3, 4 ou até mais. Tá? E a gente fala muito na reprodução assistida que a gestação gemelar, gestação múltipla, é uma complicação do método. Tá? Os casais podem achar bonito, eu quero ter logo gêmeos porque eu vou ter logo meus 2 filhos, é bonito ter os 2 bebês, mas é uma complicação do método. Quando a gente vai observar os riscos de uma gestação gemelar e ver as consequências que podem acontecer a curto, médio e longo prazo no desenvolvimento dos bebês gemelares, e se a gente falar isso para o casal, certamente Fica eles com vão raiva, desistir. né? Eles vão desistir de ter, tá? Porque a gente conhece os 2 lados, tá? Então, felizmente, houve um domínio da técnica, principalmente do congelamento, da criopreservação, da Muito importante isso. vitrificação dos embriões, e com isso a gente tem cada vez transferido menos embriões por tentativa. Faz a 2 criopreservação do embriões. espermatozoide também, né? Também. Aí a gente pode entrar depois numa outra discussão, que é a preservação da fertilidade. Então, já que a gente já entrou nesse assunto, queria que vocês falassem, explicar o que é fertilização in vitro, e aí depois a gente fala um pouco de inseminação artificial e ver quais são as diferenças. Mas primeiro vamos focar na fertilização in vitro. Tá, eu acho que Antes disso, primeiro de desculpa, claro. deixa eu mudar o rumo. Vamos primeiro falar quais são, na minha cabeça, aí é só uma opinião, né? Mas a maioria das pessoas que procuram tratamento de fertilização in vitro, eles têm algum problema de não conseguir engravidar, né? Tem alguma infertilidade, ou do homem ou da mulher. Quais são as principais causas de infertilidade masculina e feminina? Tá, então vamos lá. Então, primeiro de tudo, sua pergunta é excelente, né? Antes mesmo da gente entrar na indicação em si e nas Uhum. diferenças que existem dos diversos tratamentos, a gente tem que entender o porquê que aquele casal não está conseguindo engravidar. Isso. Então, hoje, como é que eu digo que um casal tem dificuldade? Ou seja, quando é que eu rotulo um casal como infértil? Então, aquele casal jovem, e aí eu estou me referindo muito mais à idade reprodutiva feminina, tá? Ou seja, mulheres até 35 anos, que tem relação sexual frequente, de 2 a 3 vezes por semana, e não consegue engravidar depois de 1 ano. Por que esse período de 1 ano? Porque a gente sabe que essa taxa de sucesso é uma taxa cumulativa. Ou seja, um casal jovem se encontrou, passou 1 mês junto, a chance desse casal engravidar naquele primeiro mês é baixa, em torno de 15 a 20%. Já achei que fosse menos ainda. Né? Então, essa taxa se torna cumulativa e ao final de 1 ano beira aí os 90, em torno de 90% de gravidez. Rapidinho, professor. Essa Claro. é uma probabilidade, quando tu fala acumular, porque em probabilidade você tem eventos que podem ser ou não causais. Por exemplo, se eu jogo uma moeda para cima 15 vezes, 16 vezes, eu espero que exista uma probabilidade de 50% dela dar cara e Sim. 50% dela dar coroa. Então são eventos aleatórios. Mas existem eventos que, por exemplo, se eu der um murro nessa mesa, a probabilidade maior é que eu me machuque. Uhum. Se eu der 10 murros, a probabilidade que eu me machuque vai crescendo à medida que o evento acontece. Eu não sei se minha pergunta está ficando clara. Eu quero entender se o casal transou 50 vezes. Uhum. Na 51ª, a probabilidade dele engravidar na 51ª é maior ou menor do que na primeira isoladamente? É maior Tipo, porque tem ela vai a se quantidade de tornando vezes. ela vai se tornando cumulativa ao longo dos ciclos menstruais, ao longo dos Porque vai ciclos tendo ovulatórios. alguma interação do Isso, espermatozoide com o óvulo que fica mais isso. próxima. Eu acho, de uma forma para ficar mais clara, e até para quem vai acompanhar o podcast depois, é o seguinte: os prazos foram colocados de uma forma de orientar depois no segmento. Não quer dizer que depois de 1 ano que o casal está tentando engravidar, ele não consiga mais. Antigamente tinha a Sociedade Europeia colocava até 2 anos de tentativa, mas você tem que avaliar o contexto, principalmente a idade do casal. Se no dia 1º de janeiro de 2024 a gente tinha 100 casais que iam liberar para engravidar durante o ano de 2024, a gente espera
que no dia 31 de dezembro de 2024, pelo menos 85 a 90 desses casais tenham engravidado. Tá. Os 10, 15 que restaram, eles têm uma chance muito grande de ter realmente o quadro que a gente chama de infertilidade. Se a gente continuasse acompanhando esses 15, talvez 5, 6 ainda conseguisse engravidar durante o segundo ano. Mas como a gente não sabe e a probabilidade é maior, e o tempo de infertilidade, quanto Joga mais um contra, casal né? demora, pior vai ser o tratamento, a avaliação e os resultados dos tratamentos. Se convencionou isso, de mulheres com menos do que 35 anos esperar um ano, 12 meses, e mulheres com mais do que 35 anos, a gente vai encurtar esse período, porque a gente sabe que o resultado dos tratamentos dela vai ser menores, as taxas de sucesso. Então, por isso que a gente antecipa a investigação e tratamento, se necessário, para depois de 6 meses de tentativa. E quais são as principais causas de infertilidade masculina e feminina? Então, Feminina é endometriose, que o pessoal está falando muito disso hoje. né? hoje, na verdade, se a gente fosse isolar um fator principal para a mulher, seria o fator idade. Ah, tá. E aí o fator idade por 2 motivos principais. Primeiro, pela própria queda na reserva ovariana. Tá? O que que é a reserva? Seria a quantidade, mas principalmente uma queda da qualidade dos óvulos liberados. Se você imaginar uma paciente de 40 anos, a maioria vai continuar ovulando normalmente. Por que que de 40 anos para cima a chance de engravidar é muito baixa? Por causa da qualidade dos óvulos. Além disso, quando se protela uma gravidez, quando você joga mais para cima, aquela mulher vai ficar mais suscetível ao aparecimento de outras doenças que podem impactar na sua gravidez, como, por exemplo, a endometriose, como, por exemplo, ela ter alguma IST. Então, quando a mulher engravida mais precocemente, ela tem tanto uma idade a seu favor, quanto vai ter menos tempo de exposição a agravos que podem impactar a sua fertilidade de forma negativa. Nos homens, hoje o que a gente tem visto, a gente vai fazer uma análise primeiramente. Nas mulheres você pode ter endometriose, você pode ter as anovulações, tá? Ou seja, a paciente que não ovula, e a principal causa de anovulação aí seria a síndrome dos ovários policísticos. E nos homens, hoje o que a gente tem visto, eu e o Marcelo, a gente vê de forma rotineira na clínica as alterações espermáticas pelo uso de androgênios ou dos seus derivados. É bomba, né? Bomba. Tá? E aí, o grande problema é isso, porque ele zera a quantidade de espermatozoides, eles ficam azospérmicos, e a gente não sabe se volta, quando volta e como volta. Então, esse eu tenho pegue assim de forma rotineira A homens turma com tá azoospermia. tomando muito, né? Muito, 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 muito. Só para a gente fechar aí a questão das causas, né? Para a gente ter uma noção em relação a números, porque a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? E muitas vezes, quando tem aquela dificuldade de engravidar, muitas vezes a mulher é rotulada como a responsável por essa dificuldade. E quando a gente vai nos números, a infertilidade é bem democrática, tá? Infertilidade, ela acomete qualquer classe social, tá? E ela acomete de uma forma democrática tanto homens e mulheres. Números de uma forma mais compreensível, a gente pode colocar que cerca de 35 a 40% as causas são causas masculinas, o homem sozinho vai estar sendo responsável por essa dificuldade. 35 a 40% causas femininas, somente a mulher. E aí a gente vai ter um percentual ali em torno de 10, 15% de causas associadas, que a gente vai encontrar homens e mulheres daquele casal, tanto o homem quanto a mulher, ter algum fator responsável pela dificuldade de engravidar, e cerca de 10% que é algo que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de manusear, mas às vezes a gente investiga e não encontra nenhuma causa. Não é que não exista a causa, é porque os exames ainda não têm a capacidade, o potencial de determinar qual o motivo dessa dificuldade para engravidar. Desculpa se a pergunta. Quer completar alguma coisa? Não, é só alertando, que o Marcelo já comentou sobre a idade da mulher, a gente está vivendo uma crise reprodutiva, isso em todo mundo. As mulheres, elas estão cada vez tendo filhos mais tarde, elas estão investindo na sua carreira, elas estão estudando mais, elas estão tendo a questão do entendimento da carreira, a importância até mesmo para a maternidade, ter o filho no momento ideal, tá? E isso está fazendo com que essas mulheres, desde que elas não sejam bem orientadas e que façam um planejamento reprodutivo,
elas podem ter uma dificuldade para engravidar mais adiante, porque a idade é mais cruel com a fertilidade feminina do que masculina. E aí depois, mais adiante, a gente conversa mais sobre o assunto, porque uma das possibilidades que a medicina reprodutiva oferece para essas mulheres, para ela ter uma autonomia na sua capacidade reprodutiva, é a preservação da fertilidade. Tá? Mas é isso aí a gente fala mais adiante. Vamos seguir o roteiro lógico aí. Dia 25 de junho, o professor lá da USP que vai vir conversar, a gente vai falar justamente sobre uma crise demográfica que ele está com muito medo do que aconteça no Brasil, nos Estados Unidos, mas principalmente na China e no Brasil, que é justamente pelo pessoal não estar mais tendo filho. Recentemente, ele deve citar esse estudo, tá? É um estudo que foi publicado numa revista da nossa área, da medicina reprodutiva, na Human Reproduction Update, e ela coloca o cenário que em 2100 a população mundial pode cair pela metade. Caramba! Porque para que a gente mantenha a população mundial nos seus números, que a gente chama de uma taxa de natalidade que mantenha a população, cada casal deveria ter 2,1, eu lembro desse 2,2 número. bebês por casal, Aham. tá? Então, Porque aí 1,6, não é? o casal são 2, com 2 filhos ele repõe, mas sendo que a gente vai ter as calamidades, as guerras e tudo, ele precisa dar um pouquinho mais. Então, vários países, essa taxa de natalidade já é 1,7, Eu 1,3, lembro desse número. e a perspectiva é, dependendo do cenário, e aí esse trabalho ele coloca diferentes cenários, mas no pior cenário, ele coloca que tem uma queda de 50% da população mundial. Tá? No cenário mais favorável, ainda vai ter uma queda da população mundial. E aí E o pessoal o ficando mais professor velho lá no da meio. USP ele vai colocar as consequências, né? Previdenciária, capacidade produtiva de cada país, e isso daí é só o começo. E a medicina reprodutiva, de certa forma, pode ajudar nisso, nesse planejamento, para tentar minimizar essa crise demográfica aí. Falando, desculpa se a pergunta foi muito idiota, a maioria das que eu vou fazer vão ser, né? Mas tem algum. A gente tá falando de eventuais causas de infertilidade masculina ou feminina. Tem alguma causa que possa ser psicológica, não? A gente sabe Porque sabe que, que tipo, o cara brocha, goza ejacula rápido, ejacula rápido, tem causa psicológica, mas pra infertilidade tem também causa psicológica? existem Improvável. alguns casais que a gente sabe que os transtornos de ansiedade, os transtornos do humor, como a depressão, por exemplo, eles têm o seu impacto. O difícil Até na fertilidade? até na sabe? fertilidade. Caramba. O difícil é a gente conseguir quantificar isso e saber qual aquele casal que vai ser mais acometido, né? Lá na nossa clínica, a gente tem a paciente que vai iniciar um tratamento, ela tem uma consulta automaticamente com a nossa psicóloga, que a gente sabe que isso é muito importante. E como os trabalhos eles mostram dessa correlação direta aí de transtorno de ansiedade com a infertilidade, como causa, como consequência, A gente vai né? falar Então, tudo isso tá interligado, né? Agora a gente não tem um examezinho porque a gente é muito prático, né? Tipo, qual é o exame que eu vou fazer para dosar para saber se é isso mesmo ou não? O que a gente vê às vezes, e eu tenho até exemplos de colegas que às vezes com uma parceira não conseguiam engravidar de jeito nenhum, fizeram tratamentos, não conseguiram, por algum motivo se separaram, tiveram os novos parceiros e não tiveram nenhuma dificuldade para engravidar os dois, né? Então isso a gente não consegue do ponto de vista de ciência, de biologia, de medicina reprodutiva explicar o que aconteceu, né? São casais que às vezes vão para um tratamento de alta complexidade, como a gente chama, pelo insucesso nos outros, mas não que eles tivessem de cara uma indicação de ir para alta Não complexidade. existe nenhum exame para ver se existe uma incompatibilidade gametogênica, sei lá, no casal. Assim, a questão mental, ela vai interferir em tudo na nossa vida, tá? E talvez um percentual desses casais que a gente comentou aqui anteriormente, que tem uma infertilidade sem causa aparente, tá? Que a gente não consegue dizer para esse casal o motivo da dificuldade para engravidar, talvez a questão mental esteja presente ali. A gente só não tem uma forma de dar esse diagnóstico, um questionário, Sim. algo, um exame que dê esse diagnóstico. Mas o exemplo mais clássico, além do exemplo que o Gondim falou, dos casais que se separam, tá? Depois a gente pode entrar até na polêmica da parte imunológica, né? Mas talvez o exemplo mais claro da questão mental é um casal que está anos e anos tentando engravidar, que já fizeram todos os tipos de tratamento e que desistem de tratar e adotam uma criança.
e que às vezes, depois de adotar a criança, que se desligou de todo aquele processo, alguns deles conseguem engravidar naturalmente. Você deve ouvir falar, algum, ou os colegas que estiverem ouvindo o podcast vão lembrar de alguém que passou por essa condição. Ou até Né? mesmo, Marcelo, aqueles que fizeram tratamento e só conseguiram engravidar através de tratamento e que depois que tem seu filho, aí não vão se cuidar, ou seja, não vão evitar e engravidam espontaneamente. Uhum. E eu coloco quem vos fala aqui. Minha primeira filha veio de tratamento e Aí veio porque não conseguia engravidar? não Ou conseguimos foi só engravidar. quis Um ano acelerar o tentando, processo? fizemos os exames. Eu e a Luciana, a gente já estava com 34 anos, né? Porque ela também é da área, foi minha colega de residência na USP, também fez mestrado, também fez doutorado. E aí não ia, fizemos exames, uma pequena alteração aqui, outra ali e tal. Ah, vamos fazer. Fizemos, veio a Isabela. A Lu termina de amamentar. Quando termina de amamentar, diz assim: o que a gente toma? Eu disse: nada, a gente não engravida. No outro mês, Veio a Nina estava a caminho. legal. Então, E aí, acontece. vamos entrar agora na fertilização, né? O que é e como que funciona na prática a fertilização in vitro? Eu acho que a gente, antes de falar propriamente de fertilização, a gente pode. Os casais nos procuram porque está demorando a gravidez, dentro daqueles prazos que a gente definiu. A gente investiga, vai tentar dar o diagnóstico específico, o problema, e aí a gente vai planejar o tratamento. Não, nem todo casal que tem dificuldade para engravidar precisa de fertilização in vitro. Na Às vezes realidade, é um pequeno percentual dos casais que precisarão ir para a fertilização in vitro. Às vezes um remédio para estimular o óvulo Exatamente. A principal causa, talvez, entre as causas femininas, é o ovário micropolicístico, a síndrome do ovário O que é policístico. essa, assim? É uma síndrome que as mulheres elas têm uma dificuldade de ovular, às vezes elas passam longos períodos sem menstruar, porque não ovula, né? Pode ter algumas alterações, uma maior quantidade de pelos pelo corpo e tem algumas alterações na ultrassonografia transvaginal. E é um caso que é simples o tratamento. Você dá medicamentos orais, É tipo acompanha. estradiol, essas coisas que dá, não? Não, É você dá hormonal o tratamento? indutores de ovulação. ovulação. Né? Existem 2 principais grupos de indutores orais de ovulação, e você, se essa mulher ovular e tiver um homem, o parceiro, tiver o sêmen normal, ela não tiver nenhum problema de trompa nem nada, essa mulher pode facilmente engravidar. Tá? Então, isso para a gente deixar já bem claro, porque às vezes os casais tem essa dificuldade de procurar, eu não tenho condição de fazer esse tratamento, eu não vou procurar, eu não quero nem imaginar isso, mas ela pode ter um problema que seja tratado facilmente com o que a gente chama de tratamentos de baixa complexidade. Né? E aqui, didaticamente, a gente separa, e aí a gente vai falando aos poucos dos tratamentos, mas a gente costuma dividir os tratamentos em baixa e alta complexidade. Baixa complexidade, a gente tem basicamente o coito programado, que é um namoro planejado, que a gente nada mais é do que acompanhar o casal, ver o ciclo da ovulação da paciente e dizer, tem uma relação, namora, e nesse período que é o mais favorável para a gravidez. E a inseminação Que é o artificial. contrário do que o pessoal faz do método da janela. Exato. Da janela. janela. Quando não quer tabelinha, engravidar, faz né? o Tabelinha, contrário. Né? E a inseminação artificial, né? E aqui, eu sempre quando converso com os pacientes, eu dou a dica que às vezes A inseminação confundem artificial o é não termo. invasivo? É baixa complexidade. Baixa Ela é complexidade, invasiva, isso. mas não tanto quanto a fertilização. Nossa, isso. A inseminação artificial, que às vezes os casais confundem os termos, é introduzir sêmen. Inseminar é introduzir sêmen. Ou seja, aquela viagem que a gente falou do fundo da vagina até a trompa, a gente vai dar uma forcinha, vai dar um empurrão. Na época que a paciente estiver ovulando, a gente pega o sêmen do parceiro, tá? Capacita esse sêmen, dá uma melhorada no processo que ele precisa ter para penetrar no óvulo. Isso não tem nada de mutação cromossômica no Não, sentido de não. escolher, eu quero que venha com, sei lá, o olho claro, o Não, cabelo... não. Você não consegue fazer nenhum tipo de seleção. Você apenas vai melhorar a qualidade do sêmen e coloca já na cavidade do útero, na metade do caminho entre o fundo da vagina e a trompa. E a taxa de sucesso certamente é menor do que a da fertilização in vitro. É menor porque ele é um processo mais natural, gira em torno daquela taxa que o Gondim falou, de uma gravidez natural em torno ali de uns 15, 20%. Tá certo? De Que sucesso?
de Isso. A sucesso. inseminação artificial tem 15 a 20% de taxa de sucesso? De, Então, a inseminação, Inseminação não a artificial. fertilização. tá, Isso. inseminação artificial tem Mas 15, isso caramba. desde que seja, que tenha as suas recomendações, o número determinado de espermatozoides, né? Por exemplo, a gente colocar números aqui, a gente precisa pelo menos colocar 10 milhões de espermatozoides, 5 milhões no mínimo de 5 a 10 na cavidade uterina. Se você tem um número menor, vai diminuir essa taxa de sucesso. E o custo dele, o custo É financeiro bem menor, bem menor, porque você não vai ter medicamento durante muito tempo, a parte laboratorial é bem mais simples. Então, primeira coisa, é diagnóstico preciso, tá certo? E quem está escutando, fique atento que nem todo mundo vai precisar de fertilização. Segundo, do diagnóstico preciso, você consegue fazer uma orientação, um aconselhamento e um melhor tratamento para o casal, tá? Baixa complexidade, coito programado e inseminação artificial, introduzir o sêmen. E alta complexidade, eu passo para o Marcelo falar, fertilização in vitro ou injeção intracitoplasmática, que na realidade é a mesma A coisa. gente vai falar desse. É, que seria os tratamentos de alta complexidade. Então, assim, o que o Marcelo falou, eu gosto de reiterar isso que é muito importante. Tá. Nós, especialistas em reprodução, a nossa função não é indicar tratamento de alta complexidade, não é indicar fertilização in vitro. A nossa função é ajudar os casais a engravidarem. Ter o bebê em casa, que é o que ter o o bebê casal em casa. quer, é ser o bebê em casa e saudável. Isso Por que o isso que a Marcelo gente falou agora, essa interrupção que ele deu agora foi fantástica. Por quê? Uma das coisas e aí voltando um pouco àquela coisa das gestações múltiplas, né? No passado era aquela coisa, vou transferir 6 embriões porque ela engravidando, pronto, fiz o meu papel. Não. O meu papel é que essa paciente tenha uma chance boa de ter um bebê saudável em casa. E para eu ter essa preocupação lá no final, eu tenho que me preocupar aqui no começo. Ou seja, eu não estou aqui, e por isso que hoje você tem uma legislação, né, do Conselho Federal de Medicina que coloca limites para transferência de embrião. Hoje eu só posso transferir no máximo 3 em mulheres acima de 37 anos. E Abaixo não de 37, biopsiados. de embriões que não foram feitos biópsia. Tá? Se foi feito biopsiado, eu só posso transferir no máximo 2. Então, a gente tem que entender que a nossa função não é simplesmente fazer a paciente engravidar. Esse é o primeiro passo. Mas o nosso trabalho, eu sempre digo para as minhas pacientes, o Marcelo para as dele, que o nosso trabalho só finaliza quando a gente recebe aquela fotinha que muitas delas nos mandam, tá tudo bem, nasceu, foi tudo certo, tudo jóia, muito obrigado. Então, o Marcelo falou um pouco sobre a baixa complexidade, nós vamos falar sobre a alta complexidade. Então, alta complexidade, o início de alta complexidade, então a gente tem a fertilização in vitro e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides chamadas de ICSI. Qual que é a diferença? A diferença das duas é simplesmente no laboratório. Na fertilização in vitro, então eu vou pegar um óvulo e colocar ela em contato com esse óvulo com vários espermatozoides. E aí eles vão meio que ali no laboratório simular o que aconteceria dentro da trompa. Tá? Na injeção intracitoplasmática, eu vou separar o espermatozoide para injetar dentro do óvulo. Então, um espermatozoide só. Tá? Então, se a gente raciocinar, a ICSI, a injeção intracitoplasmática, ela tem um ganho maior. Tem um ganho maior por quê? Porque eu vou separar de fato e eu certifico de que esse espermatozoide entrou dentro do óvulo, que sou eu que vou injetar. Eu que eu digo, as minhas embriologistas, né? O pessoal do laboratório. Mas até você chegar à retirada desses óvulos, os procedimentos são semelhantes. Então envolve o quê? Uma hiperestimulação dos ovários. Quando eu falo hiperestimulação, significa o quê? Que eu vou dar remédios bem potentes, geralmente injeções, geralmente de uso diário. Esse processo aí dura em torno de uns 10 dias, mais ou menos, e acompanhando com o ultrassom para saber o momento oportuno para a gente retirar esses óvulos. E o ultrassom tem que ficar com a bexiga bem cheia? Não, esse o transvaginal não. Não é Transvaginal não. Transvaginal, inclusive, a gente pede para esvaziar a bexiga. o contrário do que eu tô É o falando, contrário. O mas- transabdominal é que é bom ter a bexiga cheia, porque a bexiga cria um meio distinto do útero, tá? E o som passa, você consegue delimitar melhor o útero. Mas o transvaginal, porque todo o transvaginal ele fica rente ao útero. Então ele me dá uma riqueza de detalhes muito boa e muito próximo dos ovários, é através do ultrassom transvaginal que a gente faz esse segmento. E tem alguma diferença de indicação de FIV para ICSIS? A diferença clássica, só para vocês terem ideias, quem acompanha a história da fertilização in vitro, da medicina reprodutiva, fica apaixonado, tá? Porque em 1978 nasceu a Louise Brown. Foi quando foi descrito a fertilização in vitro clássica, que como o Gondim falou, você coloca o óvulo
in vitro porque é num vidro, né? Num Não é laboratório. em vivo, né? Não é no... É. E ao redor você coloca os espermatozoides e tenta simular o que aconteceria na trompa. Você tenta botar aquele ambiente semelhante ao da trompa. E, naturalmente, aqueles espermatozoides que foram colocados ao redor do óvulo, um deles vai penetrar. Sendo que existiam casais que o fator masculino, a quantidade de espermatozoide era tão pequena que o homem tinha que você não conseguia colocar espermatozoides numa quantidade e qualidade suficiente que conseguisse penetrar o óvulo, ou seja, você tinha uma... Nem dando lá bem pertinho. Nem estando bem pertinho, você tinha Eu vou uma... dar ruim, velho. Esse namoro é difícil, conseguir conquistar é difícil. Então, a fertilização, nos casos em que o fator masculino é muito grave, não era alcançada com sucesso Na FIV. na FIV clássica, né? Ou seja, fertilização in vitro. A fertilização vai ocorrer no laboratório. E aí, só em 1992, né? Ou seja, de 78 a 92, ficaram quebrando a 24 anos. cabeça de saber como que a gente vai ajudar esses casais que o sêmen, a quantidade de espermatozoide é muito pequena, que não estão conseguindo engravidar pela FIV clássica, que a gente chama. Aí, em 1992, com o avanço da tecnologia, conseguiu-se desenhar uma agulha muito fina, da espessura de um cabelo, né? Eu não tenho, mas quando eu tinha era da espessura do meu. Quase sempre também. E aí conseguiu-se depositar esse espermatozoide no citoplasma dentro do óvulo, tá? E aí, como o Marcelo falou, com isso a gente garantia que o espermatozoide ia penetrar. Pelo menos assim, a gente conseguiu dar esse empurrãozinho a mais e agora dali em diante era com o espermatozoide e com o óvulo, tá? Mas isso a gente nem comenta muito sobre as técnicas, porque acaba que é uma diferença só de técnica no laboratório. Para paciente ficou tudo como fertilização in vitro. Também é o mesmo. É muito semelhante, né? Que a diferença de custo é muito pequena. Taxa de sucesso. Ela dá um pouquinho a mais a eles, né? Em torno de 5%. Principalmente nos homens que tem um fator grave, né? Mas aí ela consegue abranger um grupo maior de pacientes. Que aquele lá que não estava nem conseguindo aquele óvulo ser fertilizado numa fertilização in vitro clássica, não é aí que você vai conseguir. A gente está falando aqui bastante da parte teórica, já já a gente volta para ela, mas vamos falar um pouco da prática, assim. Então, eu tenho uma namorada, a gente quer fazer, primeiros passos, quais são? Então, primeiros passos é procurar um profissional qualificado. Eu cheguei lá na Concept, estou na procurar, e aí eu acho que serve de um alerta. Hoje a gente está com o advento aqui desse mundo digital, e eu acho que os bons profissionais é que tem que entrar muito mais nesse mundo digital, porque senão qualquer pessoa que se venda de uma forma muito boa vai se vender como um especialista. Então, e é fácil enganar, cara. Exatamente. É tão fácil, as pessoas acreditam tanto. É só palavras, né? Umas palavras bonitas, então, assim, a gente fala que, primeiro de tudo, dá uma checada. Quem é esse médico? Qual é a formação dele? Conhece alguém que já foi tratado por ele? Qual foi a experiência dessa paciente? Porque uma coisa que a gente não pode garantir para a paciente é o sucesso. Mas o que eu posso garantir é que a jornada dela vai ser uma jornada pautada na ética, na transparência, baseada na ciência. Então, sempre procurar um profissional de fato qualificado. E aí, o Marcelo tocou nesse assunto, né, de você escolher. A gente vai para a prática e volta um pouco, né? Já fugiu um pouco. Não, vai lá, mas, assim, esse é um parênteses que a gente deve colocar porque é uma área muito sensível dentro da medicina reprodutiva. Quando você vai... Infelizmente, a gente teve o caso daquele rapaz que foi a óbito por conta de um pile de fenol, né? E o profissional, ao que parece, eu vou comentar de notícias que foram colocadas na mídia, né? Não tinha a qualificação apropriada e que tinha sido qualificado num curso de final de semana online, né? E o rapaz foi a óbito. Depois de... Mas um pile de fenol, procedimento estético, né? Nada a ver com reprodução. Nada a ver com reprodução. Eu só estou colocando esse exemplo por quê? Porque em algumas situações você vai ver o resultado imediato ali, entendeu? Infelizmente foi um mau profissional e que o resultado, infelizmente, foi o óbito. Mas na medicina reprodutiva, a gente que está no laboratório, que a gente vê a jornada desses embriões, da formação dos embriões, ele pode ter um resultado negativo com um profissional extremamente qualificado ou com um profissional não qualificado.
Então, o resultado vai demorar a aparecer, né? Essa escolha, muitas vezes, ele pode estar encantado por uma boa retórica, tá? Mas o resultado de uma escolha infeliz, muitas vezes, vai demorar. Aí tem um Ele próprio vai fazer agravante. 3, 4, 5, 6, 7 vezes, enquanto se ele for num profissional, né, numa equipe que esteja bem estruturada, com bons resultados, às vezes ele vai ter um número menor de tentativas para alcançar o seu resultado. E vocês têm um agravante que a gente não falou disso, mas certamente isso tudo é um processo custoso, né, do ponto de vista financeiro. Então, uma variável que certamente pesa muito para alguns casais é o preço, o custo do tratamento. E aí a turma pode ir no que é mais barato, Ex- e aí vira aquele exemplo clássico do barato que sai caro, né? Não, Então, você foi num dos cernes, né? Num dos, obrigado né? pela parte que me toca. Porque, assim, infelizmente, a tecnologia da medicina reprodutiva é uma tecnologia cara. A grande maioria dos nossos insumos são importados. Então, com o dólar hoje lá em cima, a gente é impactado diretamente, né? E aí é uma tendência. O mundo hoje ele tenta lançar mão de protocolos, de mecanismos, de tratamentos que visem baratear o custo final para o casal, tá? E aí a gente, ontem mesmo na clínica, a gente teve uma reunião científica de um protocolo. A conclusão que a gente tirou de todos os trabalhos publicados em revistas de alto impacto é que a gente não sabe ainda se aquela economia de medicamento a gente pode oferecer para o paciente de forma segura, ou seja, de não impactar o resultado final dele, porque os trabalhos são extremamente controversos. É. E alguns trabalhos que deram resultado positivo para tal, a metodologia científica não tinha sido bem desenhado o trabalho. Então, você tem esse custo financeiro grande. Eu acrescentaria o custo psicológico, A gente vai falar que é disso. absurdo, né? Também. Só para a gente fechar, e aí pode ir adiante, que o que o Marcelo falou, que eu acho que a gente deixar isso bem claro, o tratamento ele vai ter na composição do seu custo a parte de medicamento, as medicações que são utilizadas para estimular a ovulação, como a gente tinha comentado, para preparar o útero para receber o embriãozinho, tá? E a parte técnica, a parte laboratorial, tá? A parte técnica laboratorial, se você for tentar diminuir custo, é muito difícil, porque, como falou, os insumos a gente não produz no país, então é difícil da gente conseguir diminuir o custo. Então, onde é que a gente vai diminuir custo? Na parte de Serviço. medicamento, Ah, tá. Achei que né? fosse no serviço, não, Na mano. parte de medicamento. E aí, existem medicamentos que são já consagrados, né? Que desde lá da Louise Brown que se vem utilizando, e existem alternativas que se estudam para tentar diminuir esse custo. Sendo que a gente está falando de 46 anos. Você vai trocar a experiência de um medicamento que é utilizado há 46 anos, que você tem uma segurança de qualidade de embrião, de resultado, risco de malformação no bebê, por uma medicação, por um esquema de tratamento, por medicações que são conhecidas há pouco menos do que 5 anos, 6 anos, que seja 10 anos, tá? Então, a gente fica muito receoso em utilizar o que a gente chama protocolos de baixo custo e para paciente é muito animador. Não, eu fui no médico, ele disse que eu vou ter um custo metade do que eu vou ter aqui com vocês, eu vou fazer com outro médico. E quando a gente vai olhar, está colocando em risco o resultado total do tratamento por conta de uma medicação inadequada. E Mas beleza, voltando, né? Como que sentei lá com minha namorada, minha esposa no seu consultório, doutor Marcelo. Doutor, estamos decididos, estamos tentando, faz 2 anos já, não engravidei, me ajuda, o que que eu faço? Então, o primeiro de tudo, gente, é investigar. É saber tentar descobrir onde é que está o problema. Uhum. Por exemplo, às vezes um casal não está conseguindo engravidar e a gente identificou uma alteração espermática e após identificar essa alteração espermática, a gente foi investigar o parceiro e vimos que ele tinha uma varicocele grave, ou seja, uma dilatação daquelas veiazinhas lá do testículo. E essa dilatação aumenta a temperatura do testículo e isso pode ser deletério. Chequei, é uma paciente, a esposa é jovem, tem uma boa reserva ovariana. Por quê? Porque eu tenho que ver o casal como um todo. Aquele assunto, eu lembrei que o testículo ele tá para fora do corpo e a pele do testículo ela é mais fina justamente porque o
o ovo do homem, o testículo, ele não pode ficar muito aquecido. Exatamente. Eu tinha visto até um cara falando que é por isso que não era muito bom usar cueca apertada. Tem alguma... Tem alguns trabalhos que buscaram isso, mas é até difícil dizer por quanto tempo, que tipo de Aí material, a enfim. conclusão era que o pessoal devia ficar sem cueca, É, principalmente em casa e tal. assim, é uma boa conduta, mas é difícil você quantificar isso, né? Tá Porque se você descobrindo for papai. pensar a grande maioria dos homens usam cuecas e tudo, e não vai ter esse problema, É. né? É, Então, assim, bom ponto. então a gente identificou que ele tem uma varicocele. Aí nós temos uma equipe de urologistas na clínica também, encaminha para um urologista, ele avaliou, optamos pela correção cirúrgica dessa varicocele. Corrigiu, 6 meses depois o casal engravidou. Ou seja, em nenhum momento esse casal precisou ir para uma técnica de reprodução assistida. Por quê? Porque foi bem avaliado. Então, um casal que nos procura, ele tem que ser bem avaliado. Ele sempre pergunta, doutor, será que eu. Às vezes até a gente entende essa ansiedade do casal, enfim. Será que eu vou precisar de fertilização in vitro? Eu disse, olha, muitas vezes, conversando com o casal, eu não consigo, de cara, dizer o porquê que eles não conseguem engravidar. Em algumas outras situações eu consigo. Uma paciente que tem, como o Marcelo já bem colocou, uma paciente que tem ovário policístico, é uma paciente que, via de regra, geralmente ela não menstrua porque ela não ovula. Então a menstruação seria uma consequência de uma ovulação que não houve uma gravidez. Então eles, não, doutor, eu passo 3, 4 meses sem menstruar. Essa é uma paciente que a gente chama de anovulatória. Ela não ovula. Ela, mesmo sem querer me dizer, ela já me disse: eu tenho uma causa de infertilidade. Cabe a mim, enquanto especialista, buscar qual é a causa. É ovário policístico? É algum problema na tireoide? Algum problema no próprio ovário? E aí, a partir dessa avaliação inicial, é que a gente vai poder conversar com o casal e explicar quais os caminhos que podem ser seguidos, qual o melhor e os prós e os contras de cada um. Eu sempre digo que a decisão não é, muitas vezes não cabe só ao médico, é uma decisão em conjunto. Uhum. Eu disse, olha, tem isso aqui, a maior chance é por aqui, mas vamos tentar uma coisa mais simples? Bora. E aí, às vezes, uma coisa mais simples também, você pode ter o resultado esperado. Mas no caso específico da fertilização in vitro, Vamos lá. tem algum Vamos lá. pré-clínica, alguma coisa? De uma forma bem prática, né? Existem toda a rotina o casal foi feito esse diagnóstico, que o Gondim falou, e tem uma indicação precisa para fertilização in vitro. Ou uma trompa que está obstruída, ou uma qualidade do sêmen que a gente não conseguiu obter uma melhora, ou porque ela já tentou todos os tratamentos anteriores, ela tem uma endometriose grave, vai fazer a fertilização in vitro. Existe toda uma rotina de exames prévios para a gente ver como é que estão os hormônios e sorologias. Alguns casais precisam fazer avaliação genética, outros não. Aí, de uma forma bem resumida, que a gente já falou um pouco sobre a técnica, você vai precisar ter o gameta feminino para juntar com o gameta masculino. Como é que eu consigo o gameta feminino? Fazendo essa estimulação da ovulação com as medicações, que isso dura uns 10 dias, como o Gondim comentou, através de controle com ultrassom. E como é que tira É Porque o através, espermatozoide, pra tirar, o cara vai, exato. ejacula lá, mas ir pra... É através de um procedimento que a gente faz na clínica, a paciente é sedada, como se fosse fazer uma endoscopia, e por ultrassom transvaginal e uma agulha acoplada nesse ultrassom, a gente vai lá e consegue aspirar todos os ovos e vai para o laboratório. Então a gente já tem um gameta feminino, através da masturbação a gente consegue o gameta masculino e faz esse encontro no laboratório. Posso te interromper rapidinho? Pode. Eu lembro que o gameta, o óvulo, ele tem uma taxa de sobrevida muito maior do que a do espermatozoide, né? Quanto que É tempo semelhante. A do espermatozoide, que é um pouquinho maior do que a do óvulo, mas é semelhante. então- Mas isso, vamos colocar que eles ficam ali num ciclo natural na trompa em torno de 20, às vezes até 36 horas. Isso a gente não espera no laboratório. é A bem injeção, imediato. o tratamento, a união dos dois é quase que imediata. Numa manhã está resolvido essa encontro. interação, o encontro. E aí a gente tem 5 a 7 dias para ter os embriões no ponto. E aí a gente precisa tomar uma decisão. Vamos transferir esses embriões, que a gente chama a fresco, na sequência, ou vamos congelar esses embriões? E aí depois a gente pode discutir aqui algumas alternativas que a gente pode investigar. Sem congelar, se for... Você falou que vai tratar ali o embrião... O limite máximo para a gente tomar... Quanto tempo tem para inseminar? Não, a gente tem um óvulo e espermatozoide. No dia que a gente coletou o óvulo, a gente tem que juntar com o espermatozoide. Ali é o que a gente chama de D0. Tá bom.
1, 2, 3, 4, 5, a gente já espera ter o que a gente chama na embriologia de blastocisto, que é o Aham. embrião que tem o potencial de implantar lá no útero. Aham. E a gente pode esperar no máximo até 7 dias. Ah, tá. Aí a gente vai decidir, ou coloca no útero, transfere para a cavidade uterina ou congela. Nesse prazo de até 7 dias. É, tem que ter essa decisão. E aí depois a gente pode conversar dos testes genéticos, de todas as possibilidades. Mas aí aqui eu queria abrir um parênteses, por isso que eu fiz essa apresentação bem simples, né? Eu Uhum. tenho que ter um óvulo e tem que ter um espermatozoide e vou ter que ter um útero, né? Óvulo e espermatozoide para juntar, formar o embrião e tem que ter Cola um lá na útero. parede do útero. Pronto. Tá. E aí você colocou que você e sua namorada, Uhum. mas nós temos casais que namoradas, nós temos casais que são namorados e Sim, que também sim. querem ter filhos. E aí, na hora que a gente coloca essa ideia de óvulo, espermatozoide e útero, aí você pode imaginar todas as combinações possíveis. Um casal homoafetivo masculino, Aí tem que pegar uma barriga de aí aluguel. ele tem que ter um óvulo de uma doadora com o espermatozoide de um dos parceiros com uma barriga de aluguel, um útero solidário que a gente chama. Uhum. Um casal homoafetivo feminino, Aí pode sim. que aí pode ser o óvulo de uma com o sêmen de um doador para o útero daquela mesma que deu o óvulo ou para da parceira, tá? Isso a gente coloca porque é uma demanda que tem surgido cada vez mais e é o direito reprodutivo dos casais, tá certo? Das composições familiares que surgem das mais variadas A possíveis. gente pode E que fazer. isso Pode. é permitido legalmente, tá Pronto, certo? era esse parênteses que eu queria entrar É, na parte ética e legal. legal de como. Primeiro, na parte ética de como que funciona eu ser doador de espermatozoide para um terceiro e quais são as implicações jurídicas disso se eventualmente, eu doei espermatozoide, pode ser para um casal homoafetivo, hétero, tudo faz, mas eu fui o doador, como que funciona? Daqui a 6 anos a criança já está quase criada, eu quero participar, quero me envolver, vocês Pronto, sabem Então como é vamos que lá. o Gondim vai comentar. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que no Brasil a gente ainda não tem uma legislação, nós não temos uma lei que regulamente aí a reprodução assistida de forma bem específica. A gente tem lei de biossegurança, mas reprodução não. Tem um projeto de lei que está parado desde o início dos anos 2000 no Congresso Nacional e que com certeza já deve estar completamente desatualizado, defasado, enfim. Então, qual que é o nosso norte? Quem que dita as regras, então? Então, as nossas regras são ditadas hoje pelo Conselho Federal de Medicina, que você tem a Câmara Técnica, você tem as câmaras técnicas que são chamadas, os profissionais são solicitados a darem opiniões de tudo isso. Então, a doação de gameta, ela deve ser uma doação anônima ou para parentes, a não anônima para parentes até 4º grau, até primos. Ou seja, você tem uma paciente, uma mulher, que por algum motivo ela não tem mais uma reserva ovariana, tá? Teve um tumor de ovário e perdeu o ovário, ou os ovários, né, no caso. E a irmã, jovem, pode doar para ela seus óvulos, que vai ser usada com o sêmen do parceiro dela, do marido, enfim, e vai ser transferido para o útero dela. Então, é uma condição. O sêmen da mesma forma. Só não pode acontecer uma consanguinidade, ou seja, então, um irmão não pode doar o sêmen para a irmã, tá? Teria que ser o Mas o cunhado. irmão pode doar pro irmão? O irmão pode doar para o irmão, sim. Só não pode ser se for dos sexos O que não diferentes. pode é ser, por exemplo, meu amigo vai doar. Não, não pode, porque aí é não anônimo, mas não é parente até 4º grau. Para que a gente não tenha, o CFM ele tenta ver o que poderia acontecer. Sim, sim. De depois alguém que doou se apaixonar por aquela criança e dizer, não, é um filho meu, houve uma relação sexual num dia, numa noite e tal, e até você provar que não houve, é difícil, aí vai fazer um teste de DNA, vai ver que é dele. Então, para evitar tais dissabores futuros, existem as legislações. E lembrar que essa legislação coloca uma coisa muito importante, algumas regrinhas para doar. Por exemplo, nas mulheres, elas só podem doar óvulos até 37 anos. Eu peguei, infelizmente, um caso recente na clínica que veio de outro serviço, que uma irmã de 42 doou para de 43, não poderia ter sido feito. Por quê? Porque justamente o óvulo de uma mulher de 42 anos tem um potencial muito baixo de gerar um embrião e desse embrião continuar sua divisão celular, de se implantar e de gerar uma gravidez saudável. Uhum.
Para os homens, o limite é até 45 anos para doar sêmen. Então, geralmente, os homens que doam para bancos de sêmen, e esses bancos de sêmen vão fazer todo esse É. controle. E aqui só abrir um outro parêntese e puxando para o que a gente falou da idoneidade, da seriedade do serviço, né, Uhum. de quem você está procurando. Isso também é de domínio público, eu vou falar, porque existe até série também, mas de um caso do médico em São Paulo, né, em Que ele que vendia, ele utilizava sêmen sem autorização do casal, pegava óvulo de uma outra paciente sem autorização, ou seja, ele se colocou na postura de Deus e manipulava os gametas de todas as pacientes sem uma autorização prévia. Então, quando vai para ser uma doadora ou uma receptora, isso precisa ter um consentimento, tá certo? Por isso que a importância da seriedade do serviço, a gente sabe nos bastidores e casos em que ocorre de pegar o óvulo da outra sem autorização. Tem essa prova aí desse serviço lá de São Paulo, tá? Tem um outro caso que também, um caso americano, de um médico lá que inseminou, tinha inúmeros filhos. Isso tudo tem séries e tudo Virou uma mais. série no Netflix, eu Tem, acho, né? tem. Tem as Acho que duas. O chama Pai caso do Nosso, eu acho. médico de São Paulo e esse outro caso americano. Então, reforça a importância de você ver a seriedade e a idoneidade do serviço que você vai ser acompanhado. E as principais causas para as taxas de insucesso em fertilização in vitro, quais são? Então, assim, se a gente fosse pegar de causas, a gente pode separar aqui de causas, por exemplo, causas embrionárias, tá? Seria pela má formação do embrião, o embrião com cromossomopatia. A gente tem que entender que mesmo casais jovens, os embriões gerados em laboratório, eles vão dar quase 50% de embriões alterados. Então, isso é um fator muito impactante. Hoje, como a gente faz em muitos casos, não é obrigado a fazer em todo mundo, não tem indicação para todo mundo. Você pode fazer a biópsia desses embriões antes de transferi-los. Então, quando você transfere aí um embrião normal do ponto de vista cromossômico, a chance aumenta e muito. Mas mesmo assim, não beira 100%, não beira 80%, tá? Aí você vai ver, vou deixar para o Marcelo, que é uma área de especialidade dele, ele hoje o Marcelo é um dos maiores especialistas nessa área, que é essa interação aí do embrião com o endométrio, essa parte imunológica que se tem. Porque se você pensar, eu tirei aqui o principal viés, que é a má formação, as alterações cromossômicas. Uhum. Então, eu vou engravidar de 100%? Não. Isso aí gira em torno de 65% a 70%, dependendo da idade feminina. Então, tem outras coisas lá que estão sendo muito estudadas e o Marcelo é um dos grandes especialistas nisso aí, né, no É, Brasil. sempre quando. Isso é algo que a gente precisa conversar muito com o casal, tá? A expectativa do resultado, né? A gente vê, por mais que a gente discuta durante a consulta, não só durante a consulta, a gente tem no serviço da gente toda uma jornada da paciente, a paciente é acolhida pela equipe da clínica, passa pelo médico assistente, é acolhida e atendida pela equipe de enfermagem, equipe da psicologia, equipe de laboratório, e todos reforçamos os dados da forma como deve ser apresentado e as possibilidades de gravidez. Mas, infelizmente, alguns casais apostam que é certeza que vai engravidar. E a gente ainda não consegue dar uma taxa de 100%, tá? Existe as limitações técnicas, as limitações que a própria ciência dá. Então, como o Marcelo comentou, existem causas embrionárias e causas maternas e causas dessa interação entre embrião e mãe. Tá? As causas embrionárias, a maioria delas são causas genéticas, que a gente consegue eliminar uma boa parte delas. Causas maternas, você precisa ver toda a questão hormonal, dosar níveis hormonais, a questão do funcionamento de alguns órgãos, tireoide, ver se está tudo bem fisiológico, está tudo funcionando bem. E essa questão da parte imunológica é algo que ainda é muito controverso, que a gente ainda está tentando conhecer, mas cada vez mais a gente entende melhor, é que se a gente for ver do ponto de vista imunológico, a gente era para ter sido rejeitado pela a nossa mãe, porque nós somos totalmente diferente dela. Então, o sistema imunológico da mãe, ele é de certa forma, preparado para aceitar o embrião que é estranho a ela. Então, se ocorre alguma falha nesse processo,
pode ter uma dificuldade na implantação por conta dessa não aceitação imunológica do embrião. Mas, reforçando, isso é algo que ainda é muito polêmico. A gente tem tido cada vez mais estudos mostrando realmente o impacto dessa receptividade imunológica da mãe, mas que ainda não deve ser colocado de uma forma indiscriminada na prática clínica. Casos muito específicos que a gente pode discutir em relação a isso. Aí, no caso de fertilização in vitro, só é formado um embrião ou vários embriões? Não. Um dos grandes fatores determinantes do sucesso da fertilização in vitro, da paciente ter o bebê em casa, é a quantidade de óvulos que a gente vai coletar Pronto, aí naquela vamos supor que etapa. a gente fez, sei lá, 15 embriões que são passíveis de serem implantados no útero. Como que a gente escolhe qual desses 15 vão Pronto. ser? Existe uma etapa da fertilização in vitro que eu digo que é essencial, é quem vai definir o sucesso, que é o que a gente chama do funil da FIV, tá certo? A gente passou por aquelas etapas, coletou os óvulos. Vamos dizer que essa paciente ela tenha 20 óvulos. É um número assim, né? Não é nem a nossa rotina. Eu vou até diminuir o exemplo para 10 óvulos, tá? E aí esses 10 óvulos a gente vai ou injetar com o espermatozoide ou colocar o espermatozoide ao redor e vai ver a fertilização no D1, no dia seguinte. A gente já vai perder alguns desses aí. A gente não vai ter 10 óvulos fertilizados, 10 zigotos, não vai ter. E aí, à medida daqueles 5 dias, 5 a 10 dias, 5 a 7 dias, aqueles 10 ovos não vão gerar 10 embriões. Ele vai afunilando. Vamos dizer que dos 10 ovos a gente conseguiu ter 6 embriões, 5 embriões. Como que escolhe deles? A gente tem a possibilidade de fazer uma escolha pela a morfologia, pelo o jeitão do embrião. O que é que difere mais ou menos? Tá? Existem algumas estruturas que a gente vai dar um número e 2 letras, que a gente vai classificar, tá certo? Então, com esse número e 2 letras, a gente vai dizer se o embrião é ótimo, é bom, é regular ou ruim. E aí escolhe entre essa classificação quem vai transferir. Outra forma de selecionar o embrião é através de uma análise genética. Tirar um pequeno fragmento do embrião e ver se esse embrião tem uma constituição genética normal. O que é isso? É o que a gente chama de biópsia pré-implantacional. Né? A gente tira um fragmento do embrião. O que avalia nessa? Principalmente as doenças cromossômicas. Tá. Né? Eu falei o termo, mas vou dar o exemplo. Síndrome de Down é uma doença cromossômica. Tá? E como a síndrome de Down, existem várias outras. A do Zé Vaqueiro, né? Que eu acho que é trissomia do 13 ou é do 18. Tá? Que são... Algumas dessas são incompatíveis com a gravidez e outras incompatíveis com a vida. A maioria é incompatível com a vida, a né? grande do maioria. 8, do 12, a grande maioria. Tá? Tanto é que a gente só conhece a trissomia do 21. Uma outra é a síndrome de Turner, que é 45XE. A de Turner qual é? 45XE. Não, mas o que é? São mulheres mais baixas, com potencial reprodutivo muito baixo, tem pescoço alado, tem déficit de crescimento. É o nanismo? Não, é diferente. Não. É síndrome de Turner. Tá. E aí, você perguntou, pronto, a gente tem lá 5, 6 embriões, escolheu, nós temos, sei lá, vamos dizer, 4 embriões geneticamente normais. A gente vai transferir um, tá certo? E pode criopreservar os outros. E isso ser uma segunda tentativa, ou pode ser, se ela engravidar na primeira vez, pode ser uma segunda gravidez. Existem relatos de gestações... Pode passar quanto tempo? É isso que eu ia dizer já. Existem relatos de gestações com mais de 20 anos de embriões criopreservados. Entendeu? Então, assim, a técnica evoluiu de uma forma tal que você consegue dar uma possibilidade de uma única estimulação, de um único tratamento inicial, você ter a possibilidade ali de várias tentativas, várias transferências. Aí, Marcelo, ele falou que dá para criopreservar durante, 20 anos. Uhum. Só que a gente sabe que uma mulher, à medida que o tempo vai passando, a gente falou pra caramba disso já, o potencial, a capacidade dela de gerar vida vai diminuindo. Mas se eu tiver já o embrião pré-pronto, com todos os exames genéticos feitos, que o embrião saudável, até quantos anos a parede do útero da mulher consegue receber esse? Então, a sua pergunta é muito boa, porque a gente tem que entender, primeiro de tudo é isso, só enfatizando, o número de anos que vai ficar congelado não parece ser o problema do processo em si. O processo em si, quando há uma perda, está decorrente ao próprio processo de congelar e descongelar. O que está no meio não parece ser o problema. O embrião que fica 2 anos congelado teria a mesma qualidade de um de 10 anos, enfim. Processo de envelhecimento da mulher é todo.
Que a gente está preocupado às vezes com o útero. Ah, ela deixou de menstruar, então eu vou dar hormônio para fazer esse útero voltar a menstruar, tudo isso, tá? O fato é que a ciência, quando eu digo a ciência não tem experiência, eu digo experiência robusta de gravidez acima de 50 anos de idade. Por quê? Um dado bem simples e fácil do ouvinte entender. A mulher, no final da gravidez, ela aumenta o seu volume sanguíneo em 50%. A mulher quando? Desculpa. No final da gravidez. No final da gravidez, aumenta em 50% sua volemia, o volume sanguíneo. Uhum. Então, se você pensar, então toda mulher era para ter era para ficar hipertensa. Então, o que, que o organismo materno lança mão? Ele diminui o que a gente chama de resistência vascular periférica. Então, é como se os vasos ficassem dilatados. Você aumentou o volume, mas dilatou, então a pressão se mantém É o constante. que o pessoal toma para ficar com veia no braço, né? Aquelas mulheres que desenvolveram hipertensão na gravidez foi aquelas que não conseguiram fazer esse mecanismo, tá? E esse mecanismo do vaso de dilatar, ele é diretamente proporcional à sua saúde e à sua idade. Quanto mais velho, mais dilatado o vaso fica? Não, quanto mais Mais velho, rígido. menos a chance dele conseguir E por que se dilatar. Fica tem mais tanta gente rígido. velhinha Fica que mais rígido. Tem muito velhinho Não, que mas tem umas ali- veias muito aparentes. Mas, É, mas não ali, tem nada a ver ali é com alteração da pele, fragilidade capilar, são outras coisas. Diminui o colágeno. Diminui o aparece. colágeno e tem nada a ver aparece com isso que mais. a gente Não. tá falando. Tá Então, assim, se você imaginar, o próprio processo de envelhecimento vai deixar os vasos mais rígidos, se eu aumento o volume de sangue, o que vai acontecer com essas mulheres? Hipertensão. Uhum. Então, a morbidade, né, o risco de doença durante a gravidez vai se tornar muito grande nessas mulheres. E risco até de morte. Então, a gente tem que entender que a ciência reprodutiva, porque às vezes a gente pega pacientes que, tô com 51 anos, está com um novo parceiro, quer engravidar. Aí vai para um programa de doação de óvulo, ou seja, vai pegar um óvulo que foi doado por outra mulher. Então, a condição óvulo, ela manteve a qualidade que ela pegou de uma paciente jovem. Mas, será que aquele organismo dela consegue sustentar? Essa semana, semana passada, na verdade, atendi uma menina que tem uns embriões congelados, só que ela tem um transtorno bipolar, a paciente, muito grave. E que não consegue ficar sem a medicação. E essas medicações durante a gravidez são deletérias. Então foi proposto em outro serviço para transferir para a mãe. Só que a mãe tem inúmeras doenças. A hipertensa, é diabética, está com 52 anos de idade. O conselho coloca que deveria ser feito até 50 anos. O que já é arriscado? E já é arriscado. A gente não tem experiência. Uhum. Você pode saber, tem uma paciente aqui, outra ali. Mas isso não é experiência. Experiência científica é quando você tem um número robusto de milhares de mulheres que foram acompanhadas e os desfechos. Algum tempo atrás houve uma paciente, eu não sei se você lembra, saiu na mídia, em Santos, paciente de 46, 48 anos, engravidou de gêmeos através de doação de ovos, os ovos não eram delas, pariu e no segundo dia de pós-parto ela teve um tromboembolismo pulmonar e morreu. O pessoal adora pegar exemplo anedótico na ciência e usar como caso para validar uma tese. Né? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Existem relatos, isso tem, principalmente em outros países, de gestações por fertilização in vitro em mulheres com 60, eu acredito até com 70 anos. Não sei exatamente qual foi a mulher mais velha. Mas da mesma forma que o casal deseja ter um filho saudável em casa, né? Eu acho que se a gente perguntar para um filho, ele queria ter um pai presente, uma mãe presente na formatura, né? Então, por isso que a natureza, de certa forma, deve ter imposto esses limites de maternidade e de paternidade, para que você também participasse do crescimento do seu filho, né? O seu filho vai querer ter um pai. Que adianta ter um filho ali com 56, 57, sei lá, 70 anos e com 2, 3 anos depois você deixar esse seu filho, né, desamparado, tá? Então, eu acho que lógico, cada casal vai ter a sua dinâmica familiar, mas colocar essas observações na ponderação de cada um. Aí, Marcelo, tu falou que todo paciente lá de vocês, antes de começar o processo, o tratamento para fazer o processo de fertilização, ele tem um acompanhamento psicológico primeiro. Por quê? Né? Qual a importância disso? Quais são eventuais problemas psicológicos, psiquiátricos que um processo desse pode causar, se é que causa algum também? Não, então assim, não é. E aí, de uma forma mais ampla, até voltando em algum momento desse nosso bate-papo hoje, lá na clínica a gente tem
um acompanhamento de inúmeros profissionais, Uhum. tá? Não só da psicologia, mas da nutrição, por exemplo. Uma das coisas que você perguntar, o que que pode impactar uma gravidez? Obesidade pode impactar, obesidade pode piorar a qualidade do óvulo, pode piorar a qualidade do espermatozoide. A gente tem exemplos na clínica de casais, ou que ele ou que ela estavam acima do peso e emagreceram e engravidaram espontaneamente. Massa. Ou seja, não fiz tratamento. Fez um tratamento, mas não precisou ser de fertilização in vitro, foi um tratamento. Então, assim, a gente sabe que essa jornada, voltando aqui para a parte psicológica, a gente sabe que essa jornada é uma jornada que, para algumas mulheres, pode ser muito complicadas, e para alguns casais também. Muitas vezes elas se impõem em comparação com familiares, com amigas, isso tudo, e isso, de fato, elas precisam muitas vezes de um suporte até para poder externar todas as suas angústias, preocupações, tá? E a gente lá na clínica, a gente tem uma interação muito grande com os outros profissionais que nos ajudam, tá? Então, a Camila, que é a nossa psicóloga, ela, se tem um caso, geralmente ela passa, faz o primeiro atendimento, já dá um feedback para a gente. Ó, o casal entendeu tudo, até para nos ajudar no É. nosso crescimento profissional. Uhum. Ó, aquele casal está com dúvidas disso, eles estão inseguros se é isso mesmo que eles querem fazer. Então, dessa forma, você acolhendo o casal, você vai fazer essa jornada muito mais palatável, muito mais tranquila para eles. É. Entendeu? E assim, se você isso existem vários estudos que mostram que casais que têm dificuldade para engravidar, eles têm um número aumentado de doença mental, né? Então, a saúde mental vai ser muito importante, não só no desfecho do tratamento, como também na qualidade de vida desses casais, tá? A gente sabe que um atendimento psicológico, né, e a Camila nos passa isso, pontual, muitas vezes serve mais para dar um diagnóstico do que realmente tratar a saúde mental desse casal, tá? Então, serve para dar o apoio à paciente durante o tratamento, tá? Serve também para dar um diagnóstico e direcionar, né? Se ela consegue dar um diagnóstico de alguma alteração mental mais grave, isso ela vai dar um direcionamento para um tratamento mais específico, tá? Como a gente está dando com uma população que existe esse risco aumentado de doença mental, então por isso que a gente aposta e acredita que seja importante esse acompanhamento durante o tratamento. E até porque também existe, a gente acabou de ter um estudo recentemente publicado, essa semana, mostrando que a medicação que a paciente usa pode ter algum impacto, né? Assim, são hormônios e que ela está recebendo níveis hormonais muito elevados, então ter esse acompanhamento psicológico, tá? Serve para, se tiver alguma alteração da saúde mental desses casais também durante o processo, a gente conseguir dar um diagnóstico bem precoce. Pessoal, já se encaminhando para o final, eu tinha uma pergunta nesse sentido que tu falou, Marcelo. Esses remédios que as pessoas tomam pré-tratamento, né, pré-fertilização, são hormônios, né? E a gente sabe que quando a gente deve ser, né, provavelmente uma dose suprafisiológica do hormônio. E sempre que a gente tem uma dose suprafisiológica externa, a gente altera o nosso eixo hormonal. O pessoal que toma bomba sabe muito bem disso e tem sempre um tratamento de reposição para tentar organizar. Como vocês fazem esse tratamento para reorganizar o eixo hormonal depois do tratamento de É, estimulação? o que a gente utiliza são hormônios que a própria mulher tem, mas Uhum, como você falou, em doses suprafisiológicas. uhum. Felizmente, após a suspensão da medicação, os níveis hormonais eles vão Ah, voltar eles ao voltam natural. É normal. porque é pouco tempo também, né? Exato. O que se estuda, e aí é que eu falei na hora que a gente falou de medicação, né? Eu vou trocar uma medicação que já tem 46 anos de experiência por uma medicação mais recente. Porque o que se estuda é o efeito a médio e longo prazo dessas medicações que estimulam a ovulação. Se isso aumentaria o risco, por exemplo, de ter câncer de mama. Não aumenta risco de câncer na mulher que utilizou. Se aumentaria o risco dela ter uma menopausa precoce antes do tempo, já que ela teve muito folículo e tudo mais, também não aumenta. Se isso aumentaria o risco de ter malformações no bebê, também não aumenta. Tá? Então, são medicações, as que estão dentro dos protocolos recomendados, são medicações que se tem uma experiência já de muito tempo, de longa data, e que realmente são medicações seguras que a paciente pode utilizar. Muitas vezes a paciente, por exemplo, a primeira linha de escolha de medicamento
para estimular as pacientes com SOP, né, as pacientes com ovário micropolicístico, é uma medicação que ela é consagrada para tratamento de câncer. E muitas vezes a paciente chega para a gente, não, doutor, o senhor passou uma medicação para câncer para mim, né? É porque ela tem esse uso para estimular a ovulação, não tem risco nenhum. Se a gente, como o Marcelo falou, você confia, né, na equipe que está lhe acompanhando, então ninguém ia prescrever uma medicação que era contraindicada, que poderia causar malformação para o bebê. Porque os laboratórios, quando coloca na bula lá, ele coloca todas as Coloca tudo, possibilidades e quer tirar. O dele da reta. Exatamente. Entendeu? Então, são medicações que são seguras para ser utilizadas nos tratamentos. Antes de se colocar uma nova medicação num tratamento como esse, são anos e anos e anos de estudo. Por isso que a gente também não se aventura em qualquer situação a estar prescrevendo novos protocolos, protocolos que ainda não estão bem confiáveis, né? Quer que eu posso? Acho Posso seguir? que o Marcelo falou tudo já. É, Marcelo Gondim agora. É pra eu ter chamado de Gondim Cavalcante no começo, mas fica chamando Marcelo, fica confuso. Não, tá tranquilo. Você falou que tem uma quantidade limite de tentativas de inseminação que podem ser feitas, né? Que são de 3 embriões, ou entendi errado? Não, assim, a transferência de embriões, o que Sim. que o conselho diz? Em mulheres até 37 anos, Pode fazer 3 ou que tentativas. os óvulos que geraram aqueles embriões tenham até 37 anos, você pode transferir no máximo 2. Acima disso, no máximo 3. Então, o que que é isso? Então, uma paciente que doou o óvulo Não. para uma paciente de 45 anos, ela tinha 28 anos. Então, essa paciente, ela poderia transferir 3, porque ela tem mais que 37? Não, porque os embriões foram gerados de ovos de 20 e poucos Então anos. são 2 tentativas. Não é que são 2. Por vez, eu posso transferir no Mas 2. pode transferir quantas? Tipo, Gente, fez o Ah. primeiro tratamento, não funcionou, faço de novo, faço de Isso, novo. isso, Então, isso. Por a gente- tentativa, no máximo, 2 aí que eu embriões queria até te perguntar. 37 anos. Qual é o risco da mulher que já tá, sei lá, na 10ª tentativa e não funcionou, o risco de, sei lá, fazer uma 11ª, ou seja, qual é o risco de fazer várias tentativas? Isso é muito difícil de polêmico. você colocar isso em números, né? Porque assim, você Não fala. é em número, tô falando qual o risco de múltiplas tentativas de inseminação, de fertilização in vitro. Não, Para paciente, assim, o que se aventou-se muito foi o que o Marcelo já colocou, do risco de aumentar o risco de câncer de mama, mas viu que não. É. Que não teria essa condição. Assim, até em paciente que está com câncer de mama, a gente faz tratamento. Uhum. Só que eu vou usar um protocolo que deixa os hormônios dela lá bem baixinhos e não vai interferir. Tá? Então, o paciente acabou de descobrir o câncer, está em idade reprodutiva, quer preservar sua fertilidade, a gente consegue, naquele momento, dar Tá, início então a não tem problema a ciclo. mulher tentar várias vezes. Não, em tese não. Deixa eu só colocar aqui. Infelizmente, assim, a gente não. A ciência tem seus limites, né? Infelizmente, vão existir casais que a gente não vai conseguir, através da técnica da reprodução assistida, fazer com que engravide. Aí, lógico que você vai avaliar cada caso e vai ver as possibilidades. Se você acha que o útero é uma condição ruim, por mais que aquela paciente ela tenha seu útero, a gente pode sugerir a esse casal ter um útero de substituição. Mas o que se viu quando se acompanha os estudos, uma pergunta: vale a pena eu tentar até quantas vezes, até quantas tentativas? Se viu que existe uma taxa acumulativa de gravidez até 7, 8 tentativas, né? Taxa acumulativa que o casal ainda continua engravidando. E essa curva vai estabilizar depois de 7, 8 tentativas, que é o que a gente entraria no diagnóstico de falha recorrente de implantação, tá? Mas aí a gente vai estudar cada caso, ver as possibilidades. Não, o seu aqui a gente já tentou e a qualidade do seu óvulo realmente não é uma qualidade muito boa. Por mais que você tenha óvulo, a gente pode optar pelo óvulo de uma doadora. Então, isso vai variar de cada caso. Mas se for uma pergunta simples, vale a pena tentar até quantas vezes? Eu colocaria ali algo em torno de 7 a 8 vezes, né? A gente sabe que isso financeiramente é um custo muito elevado, mas é o que os trabalhos nos mostram em termos de tentativas, né? Aí, pessoal, já se encaminhando de novo, se encaminhando para o final de verdade, tem uma última antes do último quadro que eu tenho, né? Então é só mais uma pergunta. Tem algum dilema ético associado em fazer, tipo, uma triagem genética dos embriões ou do espermatozoide para implantação? Então, assim, o espermatozoide você só vai ver a morfologia dele, você não sabe o que ele está carregando Tá, então é mais do embrião. do embrião em si. Tá. Então, assim, hoje se sugere pacientes, principalmente acima de 37, 38 anos,
você tem que informar o paciente que o risco de ter embriões mal formados aumenta muito Não, a eu quis partir fazer dessa triagem idade. genética no sentido, tipo, ver o embrião que. Eu nem sei se é possível, tá? Mas, sei lá, que vai ter o cabelo mais de um Não, isso jeito, aí que. não pode, Existe, as técnicas não podem é, ser utilizadas para. Mas tem como fazer, saber isso. Assim, o pessoal fala muito, cor do olho. O cor do olho é genético, não é cromossômico. Então, Então, mas são vários tem genes como fazer um envolvidos. estudo Não, não tem, genético não para. tem. não, é o seguinte, assim, existe, hoje eu tive, no último final de semana, no simpósio do FERT Group, que é um dos grandes centros de reprodução no Brasil, e foi um simpósio que a gente consegue prospectar o que é que está vindo pela frente, tá? Só falar um pouco dos estudos que estão existindo. Hoje já se estuda e você produzir um gameta, produzir um Produzir o óvulo gameta. ou um espermatozoide a partir de uma célula de pele, Ô, tá? louco. Isso já é tecnicamente viável. É aquele CRISPR? Não. CRISP é um segundo que eu vou comentar. Tá. Então, isso em animais, isso já é bem avançado os estudos. Você tira uma célula de pele, vai reprogramar essa célula para ela voltar a ser uma célula tronco, A gente vai ter tá? um episódio aqui sobre biotecnologia que vai falar disso de edição celular. Pronto. E aí, de célula-tronco, você reprogramar essa célula para ir até um espermatozoide ou um óvulo. Então, você faz o caminho de volta, depois faz um caminho de ida. Então, isso hoje é possível, tá? A CRISP é uma técnica que você vai editar os genes daquele embrião, né? Principalmente para doenças, né? Teve o caso, acho que quando vier o seu convidado, vai ver o primeiro um pesquisador chinês que ele disse que editou o primeiro embrião, esse bebê chegou a nascer, ele disse que chegou a nascer, mas esse chinês ele foi condenado e passou 3 anos preso, tá certo? Então, em termos de pesquisa, existe muita coisa. E muita coisa que a gente coloca na cabeça da gente, assim, que é futurística, é de filme, não, já está acontecendo, tá certo? Mas que existe muito dilema ético nesses estudos. Tanto é que o maior instituto que dá provento para a pesquisa, né, que é o NIH nos Estados Unidos, ele não fornece proventos para fazer pesquisa que tenha esses dilemas éticos. Tá? Nesse simpósio que eu tive lá presente, você tem empresas que já estão fazendo a produção de órgãos em animais, né? Órgãos em porco, por exemplo, né? Órgãos específicos para ser transplantados, Para né? humano. Através da edição de embriões, né? Através dessa reprogramação. Ele pega lá de um rim, de um coração, qual é aquilo ali que vai ter um problema maior na rejeição, uma determinada proteína, alguma coisa que vai rejeitar. Então, você vai fazer a edição de embriões de porco para ele produzir animais sem aquela proteína, sem aquele elemento que pode alterar a resposta imunológica. Então, tem muita coisa para vir pela frente e a gente tem que ter muito cuidado sobre essas técnicas, né? A técnica pode auxiliar a prevenir muita doença, tá? Mas a técnica em mãos que não estão preparadas pode trazer também consequências muito preocupantes. Desastrosas, né? Aí, pessoal, tem um quadrozinho que eu vou fazer aqui. A ideia é que seja rápido. Eu vou ler umas frases e vocês vão dizer se essas frases são, se vocês acham que ela é verdadeira ou falsa, e aí pode dar uma comentada. Tá. Beleza? Tem algumas polêmicas, tá, pessoal? Então, eu nem entrei aqui de quando é que começa a vida, que eu queria ter entrado com você, mas não deu tempo. Mas vamos lá, ó. A técnica de FIV pode ser utilizada para permitir que casais do mesmo sexo tenham filhos biológicos. Verdade. Verdade, isso A gente comentou sobre isso já, a né? gente comentou, é o dia a dia da gente, né? Cada vez mais, né? É. Se você imaginar, é um direito reprodutivo desses casais. A fertilização in vitro contribui para a objetificação do corpo feminino e a mercantilização da reprodução humana. Eu não colocava. A fertilização in vitro, ela pode ser uma técnica que no futuro, né? Pode ser que todo mundo seja gerado através da fertilização in vitro, né? Ninguém sabe como que o que hoje a gente considera que é antiético, né? Se você for ver no nascimento da primeira bebê de proveta, da Louise Brown, Steppo e Edwards, que foram os responsáveis, né? Eles foram execrados pela igreja, foram execrados pela sociedade na época, Há na pouco tempo, Inglaterra. né? Isso há 46 anos atrás.
Então, muita coisa que a gente está colocando aqui, CRISP, a formação de gametas, que hoje a gente considera algo que seja muito polêmico do ponto de vista ético, pode Pode ser ser que que seja a daqui realidade, né? a 40 anos, 50 anos, vão dizer, poxa, aqueles meninos estavam lá, olha aqui esse podcast, né? O André e os dois Marcelo estavam ali falando sobre isso. Eles eram muito bestas, né? Como é que a pessoa estava condenando isso? Hoje todo mundo nasce por reprodução assistida, né? Ninguém sabe daqui a 50 anos. É. A sociedade é que vai definir que rumo que a medicina reprodutiva vai. Ó, a seleção de embriões na fertilização in vitro representa uma forma de eugenia moderna, perpetuando desigualdades sociais e raciais. Eu não sei, porque, na verdade, a biópsia para implantacional, a biópsia embrionária, pode ter, por exemplo, atendi recentemente uma menina que nessa família tem uma doença genética conhecida, uma doença neurodegenerativa, e que a gente pode dar para ela proles normais. Uhum. Então, não vejo como a eugenia, não. Tá? Eu acho que a gente tá curando algumas coisas. Tá? Mas é como o Marcelo falou, será que essa nossa técnica hoje, lá na frente, não vai se mostrar uma coisa de outro mundo, do sentido de que, olha, a gente achava que estava ajudando, na verdade a gente fez foi que aparecesse outras coisas. E Então, o na verdade, a gente termo, não sabe, né? e o termo eugenia sempre tem a questão da dominação por trás, É. né? Sim, Será que eu colocar um stent no coração e permitir que essa pessoa sobreviva mais tempo e que ela possa se reproduzir, isso é uma eugenia também? Entendeu? Não, ela não tinha o direito de continuar viva, né? Ela teve um problema cardíaco, ela tinha que ir a óbito. É. E eu estou permitindo que essa pessoa viva mais e que ela procrie mais. Então, o conceito, a técnica é o que eu falei. A sociedade é que vai definir qual vai ser o rumo que a gente vai tomar. Boa. Pessoal, dá umas palavras, considerações finais aí, do que vocês querem falar, fazer um resumo, então só uma coisa que vocês acham que faça sentido para as pessoas ouvirem, que a Tá? gente não tenha conversado aqui Não, eventualmente. agradecer a oportunidade que você nos deu de estar aqui conversando um pouco, né, sobre esse tema que é tão apaixonante para a gente. E o que a gente pode deixar de mensagem é que a medicina reprodutiva hoje ela está para ajudar um casal, ou até, às vezes, até uma pessoa solo, né? Às vezes a pessoa não quer casar, não quer ter um parceiro, mas quer ter um filho, isso é possível, a fazer esse seu planejamento reprodutivo, tá certo? Eu acho que hoje a gente falou muito pouco, talvez, sobre preservação da fertilidade, fica a dica para um próximo podcast, Legal. né? E que a preservação da fertilidade hoje, tanto para a mulher quanto para o homem, mas até mais para a mulher, porque a gente viu aquela cobrança do relógio feminino na parte reprodutiva, ela dá essa capacidade da mulher utilizar o termo ela se empoderar da sua capacidade reprodutiva. Eu vou ter o filho na hora que eu tiver bem financeiramente, na hora que eu tiver bem profissionalmente, é que eu vou ter o filho. Às vezes pode ser com 40 anos, com 45 anos, e ela tem essas possibilidades. Hoje a medicina reprodutiva abre esse leque. Em relação a o que vai vir pela frente nos próximos 46, 50 anos, a gente tem muita possibilidade, tá certo? Os robôs estão tomando de conta, tá? Existem, da parte laboratorial, todas as etapas que a gente faz hoje já estão sendo estudadas de serem robotizadas, então só o tempo vai dizer aonde é que a gente vai chegar, tá? Mas confiem, contem conosco para o seu futuro, né? Ver de acordo com o que eles estão planejando. Acho que o Marcelo falou quase tudo aí dessa possibilidade de protelar a gravidez, da mulher decidir quando, se e como ela vai se reproduzir, né? Então a medicina reprodutiva abriu essa porta. E a gente sempre fala que eu acho que todas as mulheres, ou os casais, ou os pacientes que vão passar por essa jornada, o que a gente sempre tem que ter em mente é que eles precisam de uma coisa principal chamada acolhimento. Não é fácil passar por essa jornada. Se a gente que está do lado de cá da mesa, a gente já se angustia com as histórias, angustia às vezes com os resultados que não era o que a gente estava esperando, você imagina quem está do lado de lá. Então, a gente sempre tem que ter essa empatia de mostrar para o casal o seguinte, olha, nós estamos juntos nessa luta, nós estamos juntos aqui e vamos fazer de tudo dentro da ciência e da ética para que dê certo.
Acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para os casais. Olha, pessoal, obrigado aí pela participação. Turma, queria lembrar vocês de, primeiro, conhecer aqui a Creative, o Instagram deles e o site tá na descrição do episódio. E é isso, né? Faz aquelas coisinhas de sempre, curte, compartilha. E um abraço, até semana que vem.